Bom dia, graça e paz, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez, pela compaixão, pela misericórdia, pela graça de Deus, vivos, respirando, desfrutando desse ar que o Senhor nos proporcionou, porque um decreto de vida foi mantido em nosso favor. Graças a Deus por isso. Queria fazer com você uma reflexão sobre maturidade cristã. Nós estaremos a partir de março, alguns amigos da comunidade, eu também estarei ajudando, vamos ministrar o curso Maturidade Cristã. E aí eu decidi, ao longo das lives, que eu estarei aqui temporariamente, falar um pouco sobre cada tema, mas não para dissecar cada um dos capítulos, todo o conteúdo, mas fazer um apanhado geral na medida do possível e também alguns desenvolvimentos que tivemos ao longo das reflexões e do estudo que já fizemos sobre esse material tão rico, que é o Maturidade Cristã. É um material da Rede Comuna, e que proporciona para as igrejas esse suporte para fomentar novas lideranças, capacitá-las para a obra do Senhor, o ID de Jesus. Então eu queria falar agora essa primeira parte do maturidade, na maturidade cristã. Você sabe muito bem que nós não fomos criados por Jesus Cristo para vivermos uma vida de mesmice. Nós não estamos autorizados por Deus a permanecer na mesma estação, no mesmo lugar para sempre. A vida cristã, ela não é inerte, é uma vida dinâmica, é uma vida de mudança, mas de mudança para melhor, de transformação. Porque eu e você somos esse barro maleável nas mãos do oleiro e ele sempre vai nos dando a forma, a função que ele deseja segundo os seus propósitos eternos. Então, para que esse propósito eterno de Deus se consume na sua vida, na nossa vida, é necessário que tenhamos a disposição para o crescimento espiritual. E o primeiro tema que é tratado no Maturidade Cristã, no curso Maturidade Cristã, que eu queria trazer com vocês só algumas linhas gerais aqui, é sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Você sabe que a Bíblia ela é uma fonte de conhecimento de Deus. E aqui eu queria trazer um adendo sobre quais são as formas de conhecimento de Deus. Como nós sabemos que Deus que Deus fala, que Deus quer se comunicar com o ser humano? Qual é a fonte de conhecimento? Nós simplesmente sabemos disso porque isso foi legado pelos nossos pais por conta de tradições, porque se trata apenas de uma questão cultural, que herdamos das pessoas, do nosso contexto. Será que é só isso? Então a Bíblia ela vai falar que a revelação de Deus, ela, se quisermos sistematizar isso, ela começa com uma revelação natural, que tem completa base bíblica. O que é a revelação natural? É Deus mostrando o seu caráter, o seu poder por meio das coisas que foram criadas. Você deve conhecer um salmo que diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa, outro dia, uma noite revela sabedoria a outra noite. Então o salmista está dizendo que a natureza fala, porque ela discursa, ela revela, e ela proclama a glória de Deus. Paulo também fala isso de uma maneira muito clara, você vai encontrar isso em Romanos, quando ele fala que até os gentios que não conhecem a Deus tiveram a oportunidade de ao menos ter um esboço dessa revelação de Deus. Ele fala que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua divindade, desde o início do mundo claramente estão manifestados nas coisas que foram criadas, e por isso os homens são indesculpáveis, ele fala. Então ele diz que a partir das coisas criadas é possível você recolher pistas sobre quem Deus é. Nós vemos a bondade de Deus, nós vemos, por exemplo, a criatividade de Deus, pela quantidade de espécies. Deus não se conformou em criar um tipo de flor,
um tipo de pássaro, um tipo de animal aquático. Cada animal tem uma espécie, uma subespécie, enfim. Quem assiste esses programas de vida natural, tipo Discovery Channel e congêneres, você percebe com facilidade que a criatividade de Deus é algo ilimitado. O pessoal aqui no YouTube, não sei se houve uma queda de conexão. Vou tentar aqui retornar. Com vocês aí tá tranquilo? Não sei se foi meu roteador, mas vamos seguir aí, vocês me dão um feedback. Marizélia, estamos aqui reconectando. Ok, então vamos continuar. Ok, aqui eu vi que o pessoal está entrando ainda, então pelo Instagram, nós não tivemos esse problema. Então, como eu estava dizendo, existe a revelação natural de Deus, que nós podemos entender um pouco sobre Deus, ter um esboço da sua figura a partir das coisas criadas. Essa é a revelação natural. Existe a revelação escrita, e o grande momento da revelação escrita foi quando Deus ele inaugurou a antiga aliança por meio de Moisés, que o mandamento ele veio escrito em tábuas de pedra, e a partir daí também outros escritos foram surgindo, os escribas, por meio da tradição oral, e os escritos que foram sendo confeccionados posteriormente e copiados, temos a partir daí o que nós chamamos de Antigo Testamento, que a Bíblia é um livro extraordinário, composto por 40 escritores ao longo de 1500 anos, em lugares diferentes e pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, mas todos esses livros eles se concatenam, se harmonizam e falam sobre o mesmo propósito, o propósito de Deus em Jesus Cristo. Então a revelação escrita é a revelação que temos por meio da Bíblia Sagrada, que nós herdamos inicialmente por meio dos judeus, através da lei de Moisés, depois dos escritos. Ali fala sobre Deus, ali são experiências de homens inspirados por Deus que manifestaram o que Deus quer do homem, e quem é Ele, qual o seu propósito para nós, que somos criados por Deus. Então essa revelação é escrita. E o ápice da revelação de Deus é a revelação encarnada, é a revelação viva, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele vai além de um simples anunciador de uma mensagem, porque está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo ele se manifesta como a própria palavra, e mais que isso, ele tem autoridade sobre a própria palavra. Se você é um leitor do Novo Testamento e já leu o Sermão da Montanha, tem um momento que Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E aí ele dá a mensagem. Então o que ele está dizendo é que ele tem autoridade sobre a própria palavra. Foi dito aos antigos isso. E quem disse aos antigos? Não foi fofoca, não é fake news. O próprio Deus falou aos antigos de uma maneira. Mas ele, Jesus, disse: agora é o tempo da nova aliança, eu, porém, que sou o Senhor da palavra, que sou o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne, digo assim. E isso você vai encontrar com muita nitidez, um contraste, muitas vezes, do que foi dito no passado e do que é dito em Jesus Cristo. O próprio Sermão da Montanha, como eu falei, ele cuida de trazer esse contraponto, o que foi falado aos antigos. Ele dizia: ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Essa era uma autorização da lei mosaica para as pessoas. Mas Jesus, com revelação viva, que é trazido pelas Escrituras, ele diz: ame os seus inimigos. Eu, porém, vos digo. Antes vocês estavam autorizados a jurar, agora vocês não fazem juramento, porque é próprio do caráter cristão não mentir. Portanto, se torna inútil e indispensável qualquer juramento, porque a palavra dita ela já deve pressupor verdade.
por parte do cristão, enfim, e aí ele vai desenvolver, né, esses preceitos da nova aliança, porque ele inaugura isso com a sua pessoa, com o seu sacrifício. Então a Bíblia ela é uma revelação de Deus, né? Por meio dela nós temos conhecimento e acesso, né, a esses propósitos maravilhosos de Deus, né? A palavra ela na verdade ela tem autoridade para quem crê nela. Isso é muito importante, porque veja, nós não podemos num país democrático, né, impor um caráter normativo à Bíblia, né, para as pessoas que não creem na Bíblia. Isso é importante. Quando a igreja primitiva ela se desenvolveu, né, e nós todos temos a igreja primitiva como o maior referencial, né, e modelo, né, ser seguido, uma igreja em pureza, em poder, né, empoderada, né, verdadeiramente pelo Espírito Santo, mas ela viveu isso num ambiente de total paganismo, né? Não existia uma penetração dos preceitos cristãos no mecanismo ali do Império Romano, na burocracia do Estado, né? Não havia isso. Ele simplesmente na fraqueza e na perseguição, né? Mesmo não tendo essa condição de autoridade humana para proclamar o Evangelho, eles ainda assim fizeram uma revolução no mundo e os frutos nós colhemos até agora. Então a Bíblia ela é autoridade para quem crê nela, né? E cada pessoa tem o direito de decidir se vai ou não aderir, né, a esse plano maravilhoso de Deus, né, segundo Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus ela revela sobre Deus para quem crê em Deus, né? Para quem crê na autoridade das Escrituras, né? Agora, uma coisa que nós nunca devemos perder de vista é o fato de que a própria Bíblia ela precisa ser lida, né, a partir de Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo é o ponto de partida da leitura da Bíblia e também o ponto de convergência. O que eu quero dizer com isso? Quando você lê a palavra de Deus, né, a supremacia, né, da palavra, né, ela parte de Jesus Cristo. Então, você encontra muitas vezes na Bíblia situações, né, e ditos que em cotejo com o Evangelho de Jesus Cristo, você percebe que parece que não se encaixam, né? Um exemplo bem comum disso são aqueles chamados salmos imprecatórios. O que é isso? São salmos, né, em que o salmista pede, né, a vingança contra os seus inimigos, né? O que ele quer, na verdade, é a destruição daqueles que o ofendem, né? Você encontra, por exemplo, no Salmo 139, o famoso Salmo 139, que fala sobre a onisciência de Deus. Ele fala muitas coisas sobre a onisciência de Deus, aí lá no finalzinho ele vai dizer que tomara que Deus desse cabo logo do perverso, destruísse, né, o meu inimigo. Outros salmos também ele fala para destruir não só o inimigo, mas a sua descendência, né? Seu cadáver seja exposto às aves de rapina, enfim, esse tipo de coisa. Olha, todas essas passagens, né, já não se encaixam na nova aliança. Porque uma coisa que nós aprendemos, isso inclusive está no livro, né, nesse nosso material do Maturidade Cristã, no primeiro capítulo, né, é que a revelação de Deus ela é progressiva. Ela é progressiva. Deus não disse tudo. Isso é fácil entender. Ele não disse tudo aos antigos, né, porque em Jesus Cristo nós temos a revelação perfeita. Em Hebreus você vai encontrar isso, né, que Deus falou de várias maneiras, né, em várias ocasiões por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, ele falou por meio do Filho. Então, Jesus Cristo acaba sendo o ápice dessa revelação, porque ele falou de várias formas. Homens que diziam, eu tenho uma mensagem de Deus, Deus falou comigo. Só que Jesus Cristo não é apenas isso. Ele disse, eu sou a mensagem de Deus, porque ele é o verbo, né? Então, ele poderia colocar sua própria vida como exposição e exemplo, porque ele falava, quem me convence de pecado? Ele teve essa ousadia de dizer isso, porque ele é o Filho de Deus, né? Ele não compartilhava a natureza carnal humana. Então a Bíblia ela vai revelar sobre esse Cristo, né? Esse Cristo que nos dá uma nova aliança, né? Um novo testamento, né? Faz todo sentido em falar em Novo Testamento, porque Jesus Cristo, que é o testador, ele morreu, ele foi
crucificado, morto, ressuscitado, e ao morrer ele nos legou uma série de expectativas, né? E as suas promessas maravilhosas nos foram doadas, né? Para que pudéssemos sermos coparticipantes dessa natureza divina, como está escrito em 2 Pedro. Então, ele é o testador e nos deixa um Novo Testamento. O que ele nos deixa no Novo Testamento? Ele nos deixa a oportunidade de ter uma transformação de mente, que é a metanoia. Ele nos dá a oportunidade de ter um novo coração, o perdão dos nossos pecados, né? E um auxiliador que é semelhante a ele, que é o Espírito Santo. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. E convém que eu vá, porque o Espírito Santo nos coloca num patamar de espiritualidade superior, né? Imagine vocês, é o que Jesus afirma, superior à experiência de ter o Jesus Cristo histórico ao nosso lado, né? Aquela experiência dos apóstolos com Jesus ao lado, não se compara com a experiência de Jesus Cristo em nós, por meio do Espírito Santo. Ele fala, o Espírito Santo, ele me glorificará e vos trará à memória tudo que eu vos tenho dito, né? Então o Espírito Santo em nós nos traz uma vida interior. Então nós não nos apoiamos apenas em alguém que está ao lado, né? Mas alguém que muda a nossa vida. E é uma das promessas desse Novo Testamento, porque o testador morreu, né? E nos deu, graças a Deus, essa herança incorruptível, né? Que ninguém pode subtrair de nós, né? Que não pode ser atingida pelo ladrão, né? E nem pela ferrugem, nem pela traça, né? São os tesouros que o Senhor nos deu em Jesus Cristo. Então a Bíblia também vai trazer uma coisa que você vê em livros como, por exemplo, de Hebreus, né? E Paulo também insistentemente fala sobre isso, essa divisão entre antiga aliança e nova aliança. Em que consistia a antiga aliança? Primeiro, porque a antiga aliança ela tem como símbolo a circuncisão, né? Tenho certeza que aqui todos já ouviram falar de circuncisão, né? O judeu, como sinal de ingresso no povo de Deus e de pertencimento, né, àquela comunidade, ele é submetido a essa incisão, essa cirurgia, né, de retirada de parte do prepúcio, né, os homens, para simbolizar o ingresso no povo de Deus, né? Tem uma passagem em Gálatas que Paulo, teimando com aqueles que queriam que a lei fosse adicionada ao Evangelho, né? É uma combinação entre a lei da antiga aliança com o Evangelho, com as boas novas, o que Paulo repeliu, né, de forma veemente. Ele dizia, olha, se vocês se submeterem, se permitirem, né, ser circuncidados, vocês serão obrigados a guardar toda a lei. Isso porque a circuncisão, ela se reporta àquela antiga aliança, né, do Sinai, que o mandamento, né, na pedra foi dado para o povo, né? Na nova aliança não, né? O que simboliza, né, esse nosso ingresso no povo de Deus seria o batismo. Você vai encontrar isso em Colossenses capítulo 2, que Paulo diz o seguinte, nós agora nos submetemos à circuncisão de Cristo. E a circuncisão de Cristo, ela não é operada por mãos humanas. Então, quando nós ingressamos no povo de Deus, perdoados, não foi esse ingresso nessa comunidade, não aconteceu por uma circuncisão, mas pela circuncisão de Cristo. E o que é a circuncisão de Cristo? Paulo também explica, que é o despojamento do corpo da carne. O despojamento do corpo da carne. Na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, eu até recomendo, sempre que você tiver uma dificuldade de compreensão, né, em versões mais clássicas, né, uma linguagem mais rebuscada, né, que é a corrigida, a revista e atualizada, né, você pode consultar a NTLH, Nova Tradução na linguagem de hoje, ou a Bíblia Nova também, que ajuda você a compreender, né? Então, o que é o despojamento do corpo da carne, né? Ele fala da libertação da natureza pecaminosa. Então, o que é a circuncisão de Cristo? A libertação da natureza pecaminosa. É quando ele vai, né, arrancar, fazer incisão, né? Ele vai fazer essa cirurgia, retirar esse novo homem, né, fazer o corte e dizer, isso aqui não é você mais. Agora você é a pessoa que eu vou dizer que você é.
né? Você agora, alguém semelhante a mim, tem um caminho aí de crescimento e de santidade, né? A ser desenvolvida, não porque você tem uma grande capacidade moral, pessoal, mas porque o meu Espírito agora habita em você, né? E se o Espírito Santo habita em você, você também é santo, você é portador também de Deus em você mesmo. Isso é algo tremendo, né? E subdimensionado, talvez, por mim e por você, é algo tremendo. Então, na nova aliança, você tem agora a circuncisão de Cristo. E quando nós somos batizados, que é um símbolo que nós utilizamos como ingresso no povo de Deus, como agora libertado do pecado, né, e perdoado por Deus, nós estamos falando de um anúncio, né, público da nossa fé, de algo que já aconteceu, né? Não é um batismo que salva, é só um símbolo, né? Mas ele é feito de uma maneira consciente, né? Ao contrário do que acontecia com a circuncisão. Porque você, independentemente de qualquer adesão à lei de Moisés, o fato de ser um menino, né, que nasceu, que ao 8º dia precisava ser circuncidado, né, segundo a lei, fazia com que você ingressasse no povo de Deus, né, sem ter sequer consentido com isso. Só que a circuncisão de Cristo, ela exige, né, uma consciência do que nós fazemos, porque é uma decisão por Cristo. Né? Ninguém entra no corpo de Cristo a contragosto, né, sob algemas. Isso acontece porque nós aceitamos e falamos: eu quero essa graça, eu quero esse amor. Então, é um contraste interessante, né? Como se ingressa no povo de Deus, na antiga aliança, por meio da circuncisão, esse é o princípio, é o símbolo, e como há o ingresso, né, meu e seu, né, por meio de uma consciência, né, por crer e aderir, né, ao amor de Deus, à sua graça e a transformação que Ele nos propõe, acontece por meio do batismo, mas essa circuncisão é o despojamento da carne, ou seja, a libertação, né, de uma vida, de uma natureza, né, pecaminosa que nos prendia e nos manietava, e nós não tínhamos opção, né, de não pecar, porque éramos escravos do pecado, segundo, né, está escrito. Outra questão interessante também desse contraste entre a antiga e a nova aliança é o sistema de sacrifícios, né? O sistema de sacrifícios no Antigo Testamento, como é que ocorria a expiação dos pecados? Como a remissão acontecia? Por meio do sacrifício de animais, né? Como eu sei que a maioria aqui já deve ter ouvido falar. Então, os animais eram sacrificados como símbolo do perdão dos pecados. Ou seja, a ira de Deus, no lugar de incidir sobre o homem, né, ela vai incidir sobre um animal. Então ali fica simbolizado: você não vai morrer pelo seu pecado, quem vai morrer é esse outro inocente. E esse sistema de sacrifícios, ele é retomado como ideia, né? A concepção desse sistema de sacrifícios é retomado em Jesus Cristo, né? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós vemos como a Bíblia, né, ela tem uma relação harmoniosa entre Antigo e Novo Testamento. E aí, em Jesus Cristo, isso é consumado para sempre, porque os sacrifícios anteriores, eles eram contínuos, né? Em Jesus Cristo, ele é definitivo, né? Ele faz de forma cabal, né, a remissão dos nossos pecados, o justo pelos injustos, né? E assim nos proporciona liberdade, né? Então, esses contrastes da antiga aliança com a nova, por exemplo, a antiga aliança estabelecia um mandamento que era escrito, né? E inicialmente ali na pedra, que foi dado para Moisés, né? A Moisés no Monte Sinai. E aí Paulo vai tratar disso em 2 Coríntios, e ele vai dizer, pela nova aliança, nós não agora observamos a lei, né, e o mandamento de Deus, porque existe uma pedra com mandamentos. Não é porque existe um listão de comandos divinos que agora obedecemos a Deus. É mais que isso. Porque agora a lei está gravada em tábuas de carne, a saber, os nossos corações. Então, se a lei de Deus ela não estiver gravada no nosso coração, se ela estiver escrita em qualquer outro lugar, jamais teremos uma verdadeira experiência, né, com Deus. Então, a obediência vem pela gravação da lei de Deus no nosso coração. E isso, inclusive, não é tratado só no Novo Testamento, não. No Antigo Testamento, você vai encontrar isso em Ezequiel 36 e também no livro de Jeremias.
né? O profeta Jeremias diz que virão dias que eu não farei uma aliança com Israel como eu fiz antigamente, quando eu tirei da terra do Egito. Essa aliança vai ser diferente agora, porque eu vou imprimir a minha lei no coração deles. Eu faço uma nova aliança, né? Então, é impossível agradar a Deus por meio da proposta antiga, né? Da lei de Moisés. Porque ali você tinha um homem imperfeito querendo e impossibilitado de cumprir a palavra, né? Mirando um ideal de perfeição inatingível, né? Mas em Jesus Cristo não. Você tem a lei gravada no coração e o próprio Cristo cria as condições para que eu e você possamos andar em santidade e justiça diante dele todos os dias, né? Como temos aprendido. Porque a lei está no nosso coração, porque a velha natureza ela é arrancada de nós por meio da circuncisão de Cristo, né? Ela é removida de nós, e temos o Espírito Santo de nós, né? Que dá uma nova dinâmica à vida, à nossa vida espiritual, né? Não é apenas o cumprimento estrito de mandamentos escritos, mas de uma consciência para com Deus, né? Isso é fundamental. Então Jesus Cristo acaba sendo o personagem principal da palavra de Deus, né? Se for ficar alguma coisa aqui para você, né? Se sobrar alguma coisa na sua memória, aí tanta informação que nos bombardeia o tempo todo, mas eu queria que você entendesse que Jesus Cristo é o tema principal e ele precisa ser o ponto de partida para a compreensão da palavra de Deus, né? Só para ilustrar, né? E terminando, não sei se você já ouviu algumas canções, né? Que seriam cômicas se não fossem trágicas, né? Que falam, eu não sei exatamente a letra, mas a ideia geral é essa, né? Eu estou mal agora, mas vocês aí que riram de mim, vocês que não me conheciam, que me conheceram, né, por baixo, né, na derrota, vocês vão ter que me engolir, vocês vão ter que me aceitar, né? Agora Deus vai me dar desforra, né? E vocês vão me aplaudir agora, vocês que me humilharam, né? Então, esse tipo de mentalidade, de lógica, ela é absolutamente veterotestamentária, né? Do Antigo Testamento. Ela não é neotestamentária, né? De querer uma vingança, de querer mostrar, né? Isso é uma coisa desgastante e até ridícula, né? Nós não queremos provar nada para ninguém. Ninguém quer isso, né? A bênção de Deus chega a nós para o nosso próprio bem, mas não para se comparar com quem quer que seja, né? Então, o que acontece? Veja que existem práticas, até músicas, que elas talvez até estejam em sintonia com a antiga aliança, que permitia isso, né? A vingança contra os inimigos, né? E ter o prazer de prevalecer sobre eles. Mas em Cristo Jesus não é assim. O que nós queremos é que os nossos adversários sejam poupados, né? Para que eles sejam salvos e abençoados como eu sou abençoado, né? Então não existe nenhum desejo da nossa parte de ter um gostinho de desforra, né? Por conta da vitória que Deus vai me dar, que vai ser exibida aos olhos dos outros, né? Isso aí não tem nenhum sentido, pelo menos não no Novo Testamento. Ou seja, mais uma razão para que possamos ler o Antigo Testamento sempre a partir de Jesus Cristo. Isso aí é fundamental. Se nós não tivermos esse hábito, a Bíblia vai ser um livro muito difícil, né? de ser praticado, porque nós vamos ver o contraste entre duas alianças. Isso vai criar um choque e vai dar um nó na nossa cabeça, mas Jesus Cristo é a convergência da Bíblia, né? Ele fala que as Escrituras testificam de mim. Em Apocalipse diz isso também, que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo, né? Ele que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então que o Senhor possa trazer essa compreensão para você e que a partir de agora, né, se isso não aconteceu ainda, que você possa ler a Bíblia de uma maneira diferente, com outra lente, né, em nome de Jesus.